Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero fazer uma leitura que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, nos versículos 9 a seguir. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que eu quero dizer com esta passagem? Tome cuidado, não confiem em si mesmos, jamais, principalmente no que concerne a pregação, no que concerne a obra de Deus. A nossa confiança deve estar única, exclusiva e plenamente em Cristo. Nós não justificamos a nós mesmos pelas nossas obras. Não importa se eu dizimo, se eu oferto corretamente, se eu sou justo, se eu jejuo, se eu oro, se eu busco. Não importa eu fazer todas essas coisas, se a minha confiança não estiver em Cristo. Eu não estou falando que não devemos praticar essas outras coisas, porque nós devemos. Seremos julgados pelas nossas obras no tribunal de Cristo. Todavia, não são as nossas obras que nos justificam, mas sim o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Porque todos nós somos falhos, fracos e pecadores. E em determinado momento nas nossas vidas nós vamos pecar, nós vamos falhar em alguma coisa, porque não existe ninguém perfeito. Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu, novo homem, quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu, velho homem, quero fazer, isso faço. É a luta travada durante toda a vida da carne contra o Espírito Santo, do Espírito Santo contra a carne. E é uma luta complicada, é uma luta difícil, mas o Espírito Santo habita em nós para nos dar força e para nos ajudar a vencermos a carne. Mas não devemos confiar em nós mesmos. A nossa confiança tem que estar no Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz, é Ele quem age. E quando Ele age, Ele efetua milagres, Ele faz prodígios. A glória é única e exclusivamente pertencente a Deus. Ela pertence exclusivamente a Deus, e Deus mesmo diz em sua palavra que a sua glória a outrem Ele não dará. Então tudo o que ocorre é mediante a graça de Deus, é mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Então que possamos lançar a nossa confiança a todo tempo em Deus, porque bom é somente Deus. Certa feita, um príncipe chegou diante de Jesus e disse: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus: Por que me chamas bom? Bom só existe um, e é o meu Pai que está nos céus. No céu. Então nós não somos bons, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, fracos e pecadores. E assim como o publicano dessa história, que nós possamos reconhecer diante de Deus todos os dias as nossas falhas e os nossos pecados, que nós somos pecadores, não querer justificar a nós mesmos pelas nossas obras, como fez o fariseu da história.
porque o único que nos justifica é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Então ele faz tudo. Então toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. E se nós pecamos, que nós possamos, quando nós pecarmos, confiar em Cristo, porque Ele é o nosso advogado diante do Pai. Ele intercede por nós. Ele pagou o preço para a remissão dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então nós temos um intercessor diante do Pai. Então basta que quando nós pecamos, quando nós viermos a pecar, que nós nos arrependamos verdadeiramente dos nossos pecados, com o coração contrito, com o coração quebrantado diante de Deus, porque aquele que se arrepende deixa, ele alcança a misericórdia de Deus a todo tempo. Aquele pecado ele é apagado e lançado no mar do esquecimento. Então entenda isso. Quem age dentro da casa de Deus é Deus por intermédio do seu Espírito Santo. Quem levanta ministros, obreiros, para trabalhar na seara é o próprio Deus. Quem escolhe, quem levanta, quem estabelece é Deus. Então ele está no controle de todas as coisas. Quem usa é Deus. Quem age é o Espírito Santo de Deus. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Assim como Pedro, quando chegou diante da porta formosa, a porta principal daquele templo, e havia um aleijado pedindo esmolas, e Pedro disse: olha, eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E o que ele tinha? Era a presença do Espírito Santo de Deus, era o poder do Espírito Santo de Deus atuando na sua vida. E ele realizou aquele milagre no poder do Espírito Santo de Deus para a glória de Deus. Então que nós possamos estar cheios, imbuídos, impregnados da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra de Deus, impregnados, imbuídos da palavra de Deus, para que o Espírito Santo tenha instrumento que usar, para que ele nos faça lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos, que possamos consagrar as nossas vidas para sermos instrumentos aptos a sermos usados por Deus. Mas a nossa consciência tem que estar em Deus, a consciência de que é Deus quem faz e não nós, não a nossa consagração, não o nosso jejum. Nós só estamos nos preparando, como instrumentos aptos para sermos usados. E que possamos meditar em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós, como obreiros, não podemos nos envergonhar. Nós temos que ter um manejo muito bom da palavra de Deus. Nós temos que dominar a palavra de Deus naquilo que for possível. A palavra de Deus, ela jamais pode ser esgotada. Jamais será esgotada, porque ela é inesgotável. Mas nós podemos fazer o melhor durante toda a nossa vida, estudando a palavra de Deus, para trazer um estudo coerente, uma interpretação coerente da palavra de Deus, porque há regras interpretativas da palavra de Deus que nós temos que aprender para o manejo consciente, para o bom manejo da palavra de Deus, para fazer uma interpretação correta do texto, analisarmos texto e contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia, é uma das regras interpretativas, e existem várias outras. Mas que mesmo que nós estudemos com afinco, que tenhamos um bom domínio e um bom conhecimento da palavra de Deus, que tenhamos a consciência de que o único que faz é Deus, e que sem Ele, sem a presença dEle, sem o mover e o agir dEle nas nossas vidas e na pregação, aquilo que nós pregamos é mera casca vazia, que não terá efeito algum sobre as pessoas que nos ouvem. Mas no poder e na unção do Espírito Santo de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai e faz o que lhe apraz e jamais volta vazia. É isso que eu tinha para falar para os irmãos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.